2.112 Sword Golf Magic. Capítulo 546 Autor, War Maizashi. Esse capítulo veio de novelfu.com. Por favor, confira o site, link na descrição. O príncipe George desativou a barreira e Shang entrou. Shang notou o comportamento do príncipe George e notou que não parecia se encaixar no contexto. O príncipe George disse que admirava Shang, mas ele tinha uma expressão preocupada no rosto. Era quase como se ele temesse Shang. Shang verificou 2 vezes se a humanidade ainda estava ativa, e estava. Então, não pode ter sido isso. Mas então por que um alto mago inicial, e ainda por cima o filho de Gerald, ficaria apreensivo na frente de Shang? Algo não está certo, Shang pensou com as sobrancelhas franzidas. No entanto, Shang continuou caminhando em direção ao castelo de Gerald. Agor não havia levado seu castelo com ele, o que significava que o antigo castelo de Agon agora era de Gerald. Mas não parecia mais naquela época. Gerald basicamente enterrou a casca do exoesqueleto sob minério e pedra, criando a imagem de um castelo mais tradicional. Shang viu alguns magos verdadeiros caminhando pelo castelo. Com base no que estava vendo, Shang adivinhou que esses magos verdadeiros eram algo como funcionários que organizavam todas as informações do reino. Shang entrou no castelo e caminhou em direção à sala do trono. Ele já havia encontrado Gerald com seu Spirit Sense. Ele havia mudado. Gerald usava uma longa barba verde e uma velha coroa na cabeça. De certa forma, ele parecia exatamente como se esperaria de um rei. Regal, majestoso, poderoso, sábio, velho. Shang teve dificuldade em aceitar o novo visual e a aura de Gerald por um tempo. Era tão diferente. No passado, Gerald tinha uma aura gentil, mas forte. Ele tinha a aura de um verdadeiro líder que poderia unir as pessoas por uma causa comum. De certa forma, a aura de Gerald ainda era assim, mas havia uma grande diferença. Paixão. Gerald, do passado, tinha essa paixão ardente por trás dele que motivou todos ao seu redor a lutar por sua causa. As pessoas queriam segui-lo porque acreditavam que ele poderia levar todos a um futuro melhor. Agora, não havia mais paixão na aura de Gerald. Era como se Gerald tivesse aceitado seu lugar na vida e parado de avançar. Ele estava contente. Ele estava bem onde estava. Ele não precisava mais sofrer ou mudar as coisas. Ele estava bem com a vida que estava vivendo agora. Quando Shang sentiu a aura de Gerald, ele sentiu dor. Shang acreditava que Gerald continuaria avançando. Afinal, Gerald tinha um grande impulso e um talento incrível. No entanto, esse não era o caso. Um pensamento passou pela mente de Shang. Vou deixar Gerald para trás assim como Astor foi deixado para trás? Todas as mudanças ainda eram difíceis de entender para Shang. Shang não fazia nada além de treinar nos últimos 75 anos. Isso não era nada especial para ele, e como sua mente estava sempre totalmente focada em melhorar a si mesmo, Shang também não sentia a passagem do tempo tão fortemente. Sim, ele sabia que treinava há muito tempo com base em estimativas, mas não parecia tanto. Em termos de sentimento, Shang sentiu que apenas 3 a 5 anos haviam se passado. Era como se Shang tivesse saído de férias, mas quando ele voltou, todos haviam mudado de repente e o mundo estava diferente. Era como se o mundo tivesse mudado sem ele. No entanto, enquanto Shang sentia que o tempo não havia passado, todos os outros sentiam que uma eternidade havia passado. Gerald havia assumido o controle do reino. Gerald combinou com sucesso o Spirit Spring Kingdom e o Storm Kingdom. Gerald havia encontrado o amor novamente. Gerald teve outro filho. Gerald lutou uma longa e difícil guerra contra o reino da pureza mágica. Os filhos de Gerald cresceram completamente e um deles chegou ao reino dos magos superiores. Na verdade, era possível que Gerald já fosse avô ou mesmo bisavô. Gerald passou por toda a vida de um ser humano normal, e todo ser humano pode atestar quanto tempo a vida de alguém parecia. E Shang não esteve presente em nada disso. Shang também sentiu a aura de Sylvia por um breve momento, mas ela rapidamente deixou o alcance de seu Spirit Sense. Mas por um breve momento Shang sentiu Sylvia,
Ele mal podia acreditar no que estava sentindo. Nervosismo, choque, medo, incerteza. Foi assim que Sylvia se sentiu com Shang. Juntamente com a reação do príncipe George, Shang agora tinha certeza de que algo estava acontecendo. E ele tinha certeza de que Gerald era o motivo. Os olhos de Shang se estreitaram quando ele passou pela sala do trono e entrou na sala de estar pessoal de Gerald. Quando ele entrou na sala, os olhos de Shang e Gerald se encontraram. Shang podia ver preocupação, nervosismo, ressentimento e desamparo nos olhos de Gerald. E Gerald só viu apatia fria nos olhos de Shang. Quando Gerald viu o que pensou ser uma apatia fria nos olhos de Shang, ele obteve a confirmação de que precisava. Ele havia feito a escolha certa. A aura de Gerald se estabilizou na recusa em relação a Shang, mas na aceitação de sua situação atual. Quando Shang viu o olhar hostil nos olhos de Gerald, ele sentiu como se uma adaga tivesse sido cravada em seu peito. A dor imediatamente despertou a raiva e o instinto de luta de Shang, e ele olhou friamente nos olhos de Gerald. Por um tempo, nenhum deles falou. O que está acontecendo? Shang perguntou friamente. Não é isso que você queria? Gerald perguntou friamente. Pare de ser ambíguo, Shang disse com uma voz profunda. Você sabe que eu odeio isso. Eu? Gerald perguntou com uma voz fria enquanto desviava o olhar de Shang. Como você pode esperar que eu te conheça quando você nunca me mostrou quem você realmente é? Que porra de errado com você? Shang de repente gritou em fúria. Eu não tenho a porra da ideia do que está acontecendo. Eu tenho treinado, e assim que saio para visitá-lo, você age como se eu quisesse matá-lo. Porque é isso que você vai fazer. Gerald gritou de raiva ao se levantar da cadeira. As sobrancelhas de Shang franziram com incredulidade e raiva. O que? Agon me disse, disse Gerald. Shang apenas olhou para Gerald. Agon me contou sobre o filho da calamidade. Ele me disse como você pode controlar as abominações e como seu poder também aumenta o poder das abominações. E eu sei porque você nunca me disse, Shang, disse Gerald. Shang não respondeu. Saber desse seu segredo é como eu segurar uma faca na sua garganta, Gerald disse lentamente. Se eu apenas informar Helon, você estará morto em minutos. E é por isso que você nunca me contou. Shang não respondeu. Gerald apenas olhou para Shang. Seu poder é a coisa mais importante do mundo e você não pode permitir que ninguém o ameace. Porque, se alguém representasse um perigo para sua vida, você os mataria. É por isso que você nunca me contou. Você não queria me matar. Silêncio. Bem, agora eu sei, e aceitei meu destino. Eu não contei a ninguém sobre isso. Então, eu gostaria que você deixasse minha família fora disso. Tome isso como um pagamento por toda a ajuda que você me deu no passado. Silêncio. Sword Golf Magic. Capítulo 547. Agora, Shang não tinha certeza do que deveria pensar ou sentir. Ele queria dizer que estava ferido e que estava chocado que Gerald pensasse que Shang iria matá-lo. No entanto, as preocupações de Gerald estavam realmente corretas. Por que Shang não contou a ele? Porque Shang estava com medo. Sem medo do que Gerald pensaria dele, mas com medo de que Gerald matasse. Shang queria contar a Gerald, mas queria se tornar poderoso o suficiente para resistir a Gerald primeiro. Eu nunca quis que você descobrisse, Shang disse lentamente. Bem, agora eu sei, Gerald respondeu com as sobrancelhas franzidas. Depois de um tempo, Shang olhou para o lado. Você é o único amigo que me resta neste mundo, e eu não queria que tudo desmoronasse entre nós. Você está disposto a fazer algumas coisas ruins pelo seu próprio poder, Gerald, mas ainda tem moral e se preocupa com o quadro maior, disse Shang. Tive medo de que, se você soubesse da realidade da minha afinidade, contasse ao mundo. Eu estava com medo de que você me sacrificasse pelo mundo. Isso é uma troca tão ruim? Gerald perguntou com uma voz inexpressiva. Claro que não é uma troca ruim, disse Shang. Quase todo mundo escolheria fazer esse comércio. Por que você iria querer condenar milhões, se não bilhões de pessoas, a morrer cedo só para que um amigo seu pudesse continuar no caminho do poder?
E é por isso que eu não poderia te contar. Você faria o que é certo, mas o que é certo não é o que eu quero, disse Shang. Gerald bufou. Poder? Pelo poder, você está disposto a sacrificar o mundo inteiro, ele disse com algum desdém. Você nem precisa morrer. Você poderia apenas sentar, criar uma família e viver sua vida em paz. Você pode fazer o que quiser. A única coisa que você não pode fazer é se tornar mais poderoso. No entanto, mesmo com o mundo inteiro em jogo, você não está disposto a fazer um sacrifício tão pequeno, disse Gerald. Você é frio e egoísta, Shang. Você só pensa em si mesmo e destruir absolutamente tudo que estiver entre você e seu objetivo. Quando cruzamos os olhos mais cedo, eu ainda estava incerto sobre a imagem que tinha de você. Mas, em vez de confusão, preocupação e preocupação, só vi hostilidade e ódio em seus olhos. Você olhou para mim como olharia para um inimigo. Quando Shang ouviu isso, sentiu uma dor pungente vindo de seu peito. Por um tempo, Shang não respondeu. Como não ser frio e egoísta com esse Affinity? Shang perguntou. Trabalhar em direção ao meu objetivo significa colocar em risco tudo o que me importa. As abominações matam pessoas, e eu não posso controlar todas as abominações que aparecem neste mundo. À medida que me fortaleço, todos com quem me importo correrão cada vez mais riscos, a menos que fiquem ao meu lado o tempo todo. E se eles realmente ficarem ao meu lado, preciso temer por minha própria vida. Quanto mais as pessoas passarem tempo comigo, maior a probabilidade de descobrirem a verdade sobre mim. Shang, não fale como se você não tivesse escolha. Gerald gritou. Sua escolha não foi o mundo ou seu objetivo. Sua escolha foi, na verdade, sua vida ou seu poder. O poder é ótimo e tudo mais, mas de que adianta ter poder quando você está sozinho? Qual é o sentido do poder quando você não sente nada além de um vazio cinzento o dia todo? De que adianta viver muito tempo quando o tempo que você tem é desperdiçado em tanto treinamento que os anos passam como segundos? Você está colocando a carroça na frente dos bois, Shang. Não vivemos para nos tornarmos poderosos. Tornamo-nos poderosos para viver. Um pequeno sacrifício, Shang. Apenas um pequeno sacrifício de não treinar mais não apenas salvaria milhões, se não bilhões, de pessoas, mas também permitiria que você vivesse uma vida feliz e gratificante. Desde que você não treine, você não precisa ficar sozinho. Shang, não há sentido para o seu treinamento, exceto pelo motivo que você deseja. Gerald gritou. E isso é tão ruim? Shang gritou de volta com os olhos semicerrados. Todo mundo pode se tornar poderoso, mas eu sou o único que não pode. Eu não tenho o direito de me tornar poderoso como todo mundo. Gerald respirou fundo. Não, você não sabe, disse ele lentamente. Não quando isso literalmente arrisca a continuação da existência do mundo. Qual é o sentido de se tornar poderoso quando tudo ao seu redor se transformará em um deserto morto? Shang e Gerald se entreolharam por vários segundos. Você quer um propósito maior para o meu treinamento? Shang perguntou. Os olhos de Gerald se estreitaram. Xing. De repente, algo apareceu na mão direita de Shang, e Shang jogou no chão na frente de Gerald. Aí está o seu propósito, Shang disse friamente. Gerald franziu as sobrancelhas enquanto olhava para a longa carta que Shang acabara de jogar no chão. A carta flutuou até Gerald, que então a leu. As primeiras frases já deixaram Gerald em estado de choque. Shang jogou a carta de Lucius para Gerald. Shang apenas esperou em silêncio enquanto Gerald lia a longa carta. Isso foi parte da recompensa do meu último teste, Shang disse neutramente, olhando para a parede com uma expressão calma. Gerald não respondeu, pois ainda estava lendo a carta. Depois de alguns segundos, Gerald terminou a carta, sua expressão se transformando em preocupação. É este o seu objetivo? Você quer se tornar poderoso e parar as abominações de uma vez por todas? Gerald perguntou. Você se lembra quando fomos a Gon sobre a infusão de linhagem? Shang perguntou de repente, sem responder à pergunta de Gerald. As sobrancelhas de Gerald franziram. Sim. Naquela época,
Perguntei qual era a sua filosofia para se tornar poderoso. Você me disse que investiu em pessoas jovens e fracas para que um dia eles o reembolsassem. Você me disse que, dependendo do ponto de vista, sua filosofia pode ser tanto boa quanto má. Bom porque você está ajudando as pessoas, ruim porque você está fazendo isso com a intenção de ser recompensado. Ações e intenções. O mesmo vale para o meu caso. Quero me tornar poderoso porque quero ser poderoso, não para salvar o mundo. No entanto, quando sou poderoso, estou disposto a fazer tudo ao meu alcance para impedir as abominações. Minha intenção não é salvar o mundo, mas minhas ações irão salvá-lo. Pense nisso que quiser, Shang disse calmamente. Sword Golf Magic. Capítulo 548. Ninguém disse nada por um tempo. Gerald colocou a carta de lado e Shang convocou de volta ao seu mundo interior. Você está dizendo a verdade? Gerald perguntou. Você fará o seu melhor para parar as abominações? Shang assentiu. A razão pela qual Lucius falhou é Deus. Os dois lutaram entre si e o Deus venceu. Não pretendo perder contra o Deus. Lucius não sabia o que ele estava enfrentando, mas eu sei. Então, Shang olhou para o teto. E talvez essa seja uma das razões pelas quais Deus me enviou aqui. Não existe outro Deus há muito tempo, e o Deus provavelmente quer alguém com quem possa lutar. Ele certamente não tentou me dissuadir de odiá-lo. Eu não sei a origem das abominações, mas tenho certeza que o Deus sabe de suas origens. No entanto, ele não contou a ninguém e não fez nada para impedi-los. Na verdade, ele até me deu essa afinidade, sabendo muito bem que as abominações se tornarão mais poderosas. No entanto, eu quero matar o Deus e me livrar das abominações. Esse é o meu objetivo. Gerald não respondeu por um tempo. E se parar as abominações exigir o sacrifício de sua vida? Gerald perguntou. Eu não sei, Shang disse depois de alguns segundos. Quando eu matasse o Deus, eu já teria atingido o pico do poder. Nesse ponto, não haveria mais maneira de ficar mais poderoso. Eu não sei o que eu faria então. Minha vida estaria vazia. Eu me sentiria realizado. Uma coisa é clara. Não sou alguém que sobrevive só porque quer sobreviver. Se não houver nada além de vazio e falta de objetivo em minha vida, posso estar bem em sacrificar minha vida pelo mundo. Mas, primeiro, quero atingir meus objetivos e não vou pensar em nada depois de alcançá-los. Gerald permaneceu quieto por vários segundos enquanto lutava consigo mesmo. Como posso confiar em suas palavras? Ele perguntou. Gerald, Shang começou. Você disse que eu sou frio, egoísta e apático. Gerald não respondeu. Então me diga. Por que não fugi para o mundo exterior durante a Guerra Civil? Você queria matar o Conselho, não importa o que. Você queria vingança por Mateu e George. No entanto, você sabe muito bem que vejo meus próprios objetivos com a mais alta prioridade. Ficar no Reino Skitunder para lutar contra o Conselho foi um risco desnecessário. Eu poderia simplesmente ter ido para o sul, passando pela Stormheag Zone, pulando no abismo e entrando no mundo exterior. Mas eu não fiz. Por quê? Shang perguntou. Gerald olhou para Shang. Até agora, a maior parte de sua hostilidade havia desaparecido, substituída por preocupação e preocupação. Por minha causa, Gerald respondeu depois de um tempo. Por sua causa, Shang repetiu. Eu não queria ver meu único amigo no mundo morrer. Não queria ver você perder a vida enquanto eu tinha o poder de ajudar. Eu nunca fui contra você, Gerald. Eu sempre te ajudei. Você nunca pode ter certeza das intenções de outras pessoas, mas pode ver suas ações, e minhas ações dizem que estou ao seu lado e que vou ajudá-lo. Será que saber meu segredo muda o impacto dessas ações? Isso muda o fato de que eu arrisquei minha vida por você e você arriscou sua vida por mim? Silêncio. Gerald apenas olhou para o chão com uma expressão preocupada. Ele não respondeu por um longo tempo. Eu queria ouvir o seu lado da história primeiro, disse Gerald calmamente. Agon me contou sobre o filho da calamidade. Por vários dias, não consegui pensar direito.
O único amigo que esteve ao meu lado por mais tempo é o inimigo de tudo o que está vivo, o que inclui a mim. Por muito tempo, não consegui entender como você pode valorizar seu próprio poder sobre a existência do mundo inteiro. Qual é o sentido de ter poder quando o mundo inteiro está morto e vazio? Você pode muito bem ser o humano mais fraco nesse ponto, e isso nem importaria. O poder é uma ferramenta, não um objetivo. É uma ferramenta que usamos para atingir objetivos. Por muito tempo, não consegui imaginar que tipo de pessoa você tinha que ser para fazer essa escolha. Eu sabia que se simplesmente ligasse para Helon, você estaria morto em minutos e eu teria salvado talvez bilhões de vidas. No entanto, mesmo que eu não pudesse responder por que você estava escolhendo a si mesmo em vez do mundo, eu ainda confiava em você. Antes de fazer qualquer coisa, queria ouvir o seu lado da história. Eu queria ouvir sua justificativa antes de fazer qualquer coisa. Mas eu estava com medo da resposta. Não consegui pensar em uma boa justificativa e fiquei com medo de ouvir uma ruim. Se isso acontecesse, eu precisaria matar você. Gerald olhou para o chão com os olhos cheios de arrependimento e culpa. E eu não queria fazer isso. Então, eu simplesmente esperei. Assim que você saísse do treinamento, eu iria confrontá-lo. Mas você continuou treinando. No entanto, eu não queria entrar em contato com você. Pois, se eu entrasse em contato com você, precisaria fazer essa escolha horrível. Os anos se passaram e, eventualmente, até bloqueei sua existência. Eu esperava que você nunca mais voltasse. Eu continuei com a vida. Casei-me de novo. Eu tive filhos. Eu liderei um reino. Os dias sombrios de temer outro encontro com você passaram e eu estava feliz com a vida. E então, meu cristal de comunicação foi ativado hoje. Meus pesadelos se tornaram realidade. O dia que eu temia finalmente chegou, e eu não podia mais fugir dele. O dia em que eu mataria você chegou. Shang não reagiu. Gerald suspirou. Rachadura. Então, um escudo de mana anteriormente invisível em torno de Gerald apareceu e se quebrou em pedaços. Eu nunca tive a intenção de morrer para você hoje. Eu me fiz parecer fraco para ver sua reação genuína. Então Gerald olhou nos olhos de Shang, um sorriso aliviado em seu rosto. Mas minha confiança em você não foi equivocada. Na verdade, você tem uma justificativa que posso aceitar. Sinto muito por duvidar de você, Shang, Gerald disse depois de soltar outro suspiro. Ambos se olharam nos olhos. A escolha horrível nunca se tornou realidade para você, Gerald, disse Shang. Por alguma razão, quando Gerald ouviu a voz de Shang, ele sentiu medo. A voz de Shang soava como a de um homem aterrorizado tentando desesperadamente soar calmo. Mas a escolha que me deixou apavorado acabou de chegar, disse Shang. Gerald, eu nunca fui contra você. Eu nunca tentei te machucar. Eu nunca quis te machucar. Shang respirou fundo. Mas, hoje, você estava planejando me matar. O pulso de Gerald acelerou. Você perguntou como poderia confiar em qualquer coisa que eu dissesse, disse Shang. Eu disse que você pode confiar em minhas ações. No entanto, como posso confiar em você quando suas ações e intenções eram para me matar hoje? Shang disse. Shang. Gerald gritou. Eu estava tentando chegar ao fundo disso. Eu queria ouvir o seu lado da história primeiro. Você estava incerto, disse Shang. Por muito tempo, você estava incerto sobre suas ações. A cada momento, havia o perigo de você seguir em frente com qualquer uma das decisões. Você não sabia o que queria, Gerald, Shang disse enquanto sua voz tremia um pouco. Você era muito fraco para ser decisivo. Como posso ter certeza de que você não voltará atrás em suas palavras no futuro? Quando eu me tornar tão poderoso que toda abominação que aparece é mais poderosa do que você, e você vive em medo perpétuo por sua própria vida e pela vida de sua família, como posso ter certeza de que sua decisão não mudará repentinamente para o outro lado? Os dois apenas se olharam. Gerald parecia preocupado e um pouco em pânico. Shang parecia frio, mas ferido. Eu não posso confiar em você, Gerald, disse Shang. Uma lágrima.
Uma lágrima escorreu pela bochecha direita de Shang. A mente de Gerald congelou. Não posso confiar em você, Shang repetiu com uma voz trêmula. Fogo negro apareceu onde o olho direito de Shang estava apenas alguns segundos atrás. Nuble notas. Fala clã falando a verdade, eu não tô gostando muito de Shang. Sword Golf Magic. Capítulo 549. Um vento forte soprou. No topo de uma colina havia um castelo quebrado. Meros momentos atrás, este castelo estava inteiro. Agora, a parte de trás do castelo estava faltando. O que antes era um quarto agora era uma ruína. Paredes meio quebradas estavam atrás de Shang enquanto o sol forte brilhava sobre ele. O sol brilhante não refletia os sentimentos de Shang, mas o clima não se importava com os sentimentos dos seres vivos. O corpo de Shang havia se tornado uma casca. Quase todos os seus músculos haviam encolhido a um grau doentio, fazendo-o parecer um esqueleto com apenas um pouco de pele. As duas órbitas vazias apenas reforçavam essa percepção. Cerca de 140 anos atrás, Shang sacrificou seu olho esquerdo. Hoje, ele havia sacrificado seu olho direito. Shang não poderia sacrificar seus braços ou pernas, pois isso enfraqueceria severamente sua força de batalha. Órgãos não podiam ser sacrificados porque isso reduziria tremendamente a energia vital máxima de Shang. As orelhas ou o nariz não eram suficientes para alcançar qualquer tipo de poder significativo com entropia. Shang decidiu ir como o olho. Devido ao seu sentido espiritual, ele não dependia mais da visão. No entanto, tudo isso era realmente apenas de importância secundária. Na verdade, Shang nem pensou no que sacrificar. Sua mente estava em outro lugar. Geraldo. Amigo dele. Seu único amigo. Seu companheiro mais próximo. A vida de Shang sempre foi cercada por uma nuvem de escuridão. Sua afinidade tornava impossível para ele ter amigos ou companheiros. Seu objetivo tornava impossível para ele ter amigos ou companheiros. Ele estava sozinho. O mundo estava escuro. Sua vida era escura. No entanto, Shang estava disposto a caminhar por essa escuridão. Na verdade, Shang entrou nessa escuridão voluntariamente. Se ele tivesse parado de procurar por poder, ele não precisaria mais ser cercado por essa escuridão. Mas ela não podia. Ele precisava atingir seu objetivo. Este era o único propósito de sua vida. Ele tinha mais propósitos naquela época. Talvez, mas desde que Shang entrou neste caminho escuro, todos os outros propósitos desapareceram. Shang tinha que chegar ao fim do caminho, não importa o que. As consequências não importavam. Os sacrifícios não importavam. O preço não importava. Ele queria alcançá-lo. Ele precisava alcançá-lo. Shang sempre acreditou que já havia feito sua escolha. Ele acreditava que já havia aceitado seu caminho. Mas ele percebeu o verdadeiro peso de seu caminho apenas hoje. Durante esta jornada escura e solitária, Geralt tinha sido como um visitante. Um raio de luz. Algo bom em um lugar de nada além de apatia. Na verdade, não foi tão difícil percorrer o caminho. Shang olhou para a mão deitada na frente de seus pés. A mão tinha o anel espacial de Gerald, e Shang evitou de propósito. Se ele destruísse o cristal de comunicação que Helon havia dado a Gerald, Helon saberia que Gerald havia morrido. Por vários segundos, as órbitas vazias de Shang apenas olharam para a mão. Ele não se mexeu. O vento soprava no chão agora exposto. O sol forte brilhava impiedosamente sobre a cena. O mundo era tão brilhante. Mas Shang só viu a escuridão. Shang ficou na frente da mão sem se mover. Etapa. Uma mulher saiu da parte ainda de pé do castelo atrás de Shang e seus olhos se arregalaram de horror com o que estava vendo. Metade do castelo se foi. E o rei Sturm? Este era um dos True Magias responsáveis por organizar tudo no castelo, e ela ouviu e sentiu a comoção. Quando ela viu a casca de Shang e a mão solitária no chão, ela respirou horrorizada. Então, o mundo a seu redor mudou. O poder do mundo ao seu redor se reuniu ao lado de sua cabeça. Antes que ela pudesse dizer ou fazer qualquer coisa, sua cabeça se separou de seu ombro. Shang não se mexeu. Suas órbitas vazias apenas olhavam para frente.
Mas alguns Tru e Majas chegaram em breve, mas eles morreram assim que chegaram. Shang levou 2 minutos para se mover, e a única razão pela qual ele estava se movendo era que ele estava vendo alguém se aproximando em seu sentido espiritual. Sylvie estava voltando. Havia uma expressão chocada e horrorizada em seu rosto enquanto ela ativava um passo de mana após o outro. Shang deu um passo à frente e pegou a mão. Então, ele colocou em seu mundo interior. O rosto inexpressivo de Shang olhou para a direção de onde Sylvie estava vindo. Ele não queria vê-la, mas não pôde deixar de olhar para ela uma última vez. Ela também era amiga de Shang. Ela foi esposa de Gerald por 75 anos e mãe de seus filhos. Gerald tinha sido um bom pai e ela uma boa mãe. Gerald só queria continuar vivendo. Shang destruiu a felicidade deles hoje. A espada deixou as costas de Shang e pairou na frente dele. Shang saltou levemente sobre ele e Suor voou para longe. Em apenas alguns segundos, Shang atingiu uma altura de mais de 8 quilômetros. Ninguém do chão seria capaz de encontrá-lo tão alto no ar, a menos que o procurassem especificamente com os olhos. O sentido do espírito de Shang abrangeu o castelo em ruínas. Sylvie havia chegado e estava procurando horrorizada pelo castelo em ruínas. Não, isso não poderia ser. Ele ainda devia estar vivo. Gerald tinha que estar em algum lugar. Depois de não encontrar nenhum vestígio de Gerald por um tempo, ela rapidamente deixou o castelo novamente para procurá-lo. Ele ainda tinha que estar por perto em algum lugar. O rosto inexpressivo de Shang apenas olhou em sua direção por um tempo. Então, ele se virou lentamente e alguma luz distorcida se reuniu ao seu redor. Em um instante, o corpo de Shang desapareceu. Com distorção escondendo seu corpo, Shang voou para o sul. A barreira tornou-se ativa novamente. Shang apenas ativou seu domínio da entropia e voou além da barreira. Os guardas, incluindo o príncipe George, olharam para cima com horror. A barreira havia sido rompida. No entanto, eles não conseguiram encontrar o culpado. O príncipe George imediatamente pegou seu cristal de comunicação e contatou Gerald. E o cristal de comunicação disse a ele que não existia ninguém com aquela aura. Sword Golf Magic. Capítulo 550. Nada aconteceu enquanto Shang estava voando para o sul. O sol brilhava forte no céu. As pessoas estavam fazendo suas tarefas diárias e se encontrando com amigos. Guerreiros caçavam nas selvas em equipes. Foi um dia agitado como qualquer outro. Em comparação com 75 anos atrás, o atual Reino da Tempestade estava muito melhor. As pessoas não pareciam tão preocupadas e já haviam retornado ao que eram antes do conselho começar a suprimir os guerreiros. O reino havia se transformado em como era quando Shang acabara de chegar a este mundo. Crescimento, inovação, progresso, prosperidade. Estas foram as palavras perfeitas para descrever o atual Reino da Tempestade. Gerald tinha feito um trabalho incrível. Assim como esperado. Shang voou pela Thunder Horse Zone e olhou para baixo. Ele podia ver o Thunder Horse andando dentro de uma das cidades, várias crianças brincando com ele. Shang lembrou como Gerald deu seu melhor para proteger Shang dos olhos do Thunder Horse. Depois de um tempo, Shang deixou a Thunder Horse Zone e entrou na Adamantite Behemoth Zone. Shang viu uma nova cidade a cerca de 10 quilômetros do chifre do Adamantite Behemoth, mais distante que a anterior. Shang lembrou-se de como havia destruído a cidade. Naquela época, Gerald disse a Shang que sentia muito. Gerald disse que era o responsável pela morte de todas essas pessoas e que Shang não deveria se culpar. Depois de algum tempo, Shang alcançou a zona da Imperatriz Cobra. George morreu para o conselho aqui, e Shang também se lembrou de sua conversa com Gerald enquanto viajava para King's Thunder pela primeira vez. Uma grande parte da conversa aconteceu aqui. Pela primeira vez durante sua jornada, Shang parou no ar. Então, ele voou para o oeste, em direção a Isilver Zone. Shang passou pela fronteira de 3 vias e entrou na Isilver Zone. Shang viu a cidade onde havia trocado a madeira de gelo, Blitzard Zerge. Ele viu Solterwild, onde o guarda havia avisado Shang sobre os bandidos. Ele viu Central Wild.
Shang também viu o Northwood, o lugar onde ele quase caiu com seu trenó. Shang viu o lugar onde antes ficava a vila com a floresta de gelo. Não havia mais aldeia aqui. E por último, Shang viu o jardim de Gerald. O ouriço frutos da terra se foi, mas todo o resto parecia ser o mesmo de antes. Shang viu os javalis, os lobos, os pesticates e várias outras feras e animais. Naquela época, Shang havia passado por uma tremenda dor física em um esforço para se tornar mais poderoso. Ele preferia a dor física emocional. Shang virou seu rosto inexpressivo para uma parte das montanhas. Foi lá que ele conheceu Gerald. Shang foi cuidadoso com ele, e ele olhou para o seu poder. Foi aqui que tudo começou. Ninguém esperaria que o garotinho que Gerald encontrou em um de seus jardins cresceria para se tornar seu melhor amigo e depois seu assassino. Naquele momento, Shang convocou algo. Era o emblema que Gerald lhe dera quando recebeu a missão de encontrar os homens do Duque Mithril. Depois de um tempo, Shang voou em direção ao sudeste novamente. Ele passou pela fronteira. Ele passou pela Farmline, onde viu um casal de Farm Dogs. Shang viu floresta selvagem. Ele se lembrou da descendência dos Tormeagli, a cobra desaparecida do estágio geral e Shukmakignes. A juventude de Shang foi dolorosa, mas também cheia de muitas pessoas e encontros emocionantes. Shang viu Osterland e lembrou-se de ter acompanhado Sarah, Astor e Elvir nas cavernas. Ele se lembrou de Soran vindo para ajudar Shang e colocando os três sob um contrato mágico. Eventualmente, Shang alcançou o paraíso do guerreiro. Ele se lembrou de todos os professores. Laura, o velho que guardava o portão durante a noite, dava aulas na classe Caterpillar. Professora Niria, a professora que ensinava sobre bestas e que ajudou Shang com o minério de escuridão. Vice-reitor Soran. Viera. Vice-reitor Ranos. Jorge. Todas essas pessoas estavam mortas. Professor Mervin. Shang lembrou-se da conversa que teve com o professor Laurent e o professor Mervin durante seu segundo dia de caos. Shang, o poder pode ser seu objetivo principal, mas você não pode esquecer um tempo depois. E o que devo fazer, na sua opinião? Arrume uma equipe. Junte-se a uma equipe de caçadores. Participe de missões em grupo. Tente não negar um convite se um conhecido líder apenas uma coisa, essencialmente. Esteja mais entre as pessoas. No final, tudo depende de você. A decisão é tua. Só sugiro que você experimente, e não vou forçá-lo. Mesmo que você decida ignorar tudo o que eu disse hoje, nosso relacionamento não mudará. Você é um dos meus alunos. Eu sou um de seus professores. Shang ainda se lembrava claramente da conversa. O futuro de Shang não havia sido gravado em pedra naquela época. Ele tinha todas as opções disponíveis para ele. Por um tempo, Shang apenas olhou para a Warrior Academia em Warriors Paradise. Esta foi sua casa por muito tempo. Então, Shang continuou voando em direção ao sul. Ele viu o canhão e lembrou-se da gigantesca tartaruga da montanha explosiva que havia ameaçado a cidade naquela época. Shang voou mais alto no céu para evitar os sentidos do espírito e o alcance das poderosas bestas. Shang viu a cratera, o lugar onde residiam todas as bestas do Truipat Stage. Ele continuou voando. A cratera continuou se expandindo por um tempo, e Shang até começou a ver bestas enormes e aterrorizantes. As beasts. Shang evitou olhar para eles de perto. As feras não prestaram atenção nele. Eventualmente, não havia mais bestas por um tempo. E foi aí que a gigantesca águia da tempestade entrou no sentido do espírito de Shang. Astor Meagli estava caída no chão, quantidades terríveis de mana saindo de seu corpo. Foi realmente gigantesco. Mesmo depois de todo esse tempo, o Stormeagli ainda era impossivelmente imponente. Shang voou além do enorme Stormeagli. E 2 minutos depois, Shang alcançou o abismo. Na frente de Shang havia apenas um penhasco sem fundo, e tudo à sua frente estava coberto de nuvens. Era como se o mundo tivesse acabado. Por um momento, Shang parou. Ele se virou para o norte. A zona águia da tempestade. O reino Skitunder. Área 23. Lembrou-se da vida que viveu ali.
A Área 23 passou por grandes mudanças, e Chang foi responsável por muitas delas. Chang lembrou-se de tudo ao que se apegou na Área 23. Tudo isso havia desaparecido, morrido ou mudado tremendamente. Chang se apegou às memórias que havia feito na Área 23. E pela primeira vez em muito tempo, ele falou: "Não me arrependo das minhas decisões. Só lamento não ter percebido a verdade sobre meu caminho antes." Chang voltou-se para o abismo novamente. "Eu sou o inimigo do mundo. Não há ninguém na minha vida. Abandonei tudo só para poder ganhar uma chance na divindade. Eu quero poder. E o poder precisa de sacrifício. Adeus, todos que ainda me conhecem. Meu nome é Chang. Mas eu não sou Chang." E então, Chang saltou para o abismo. Ele deixou a Área 23 e entrou no mundo exterior. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.